Você se percebe como uma pessoa intuitiva e você acredita que faz bom uso da tua intuição? Ou às vezes você sente que você confunde um pouco se você está sendo guiado pelo medo ou pela intuição? Esse vídeo é exatamente para a gente entender o que é a intuição, como distinguir a intuição do medo e também como desenvolver melhor a nossa intuição e o nosso sentir. Bom, intuição, etimologicamente pensando, vem de intuir, que é um saber que vem de dentro da gente. Então, se eu for comparar a minha mente racional da minha sabedoria intuitiva, eu falo que todos os conhecimentos racionais que a gente adquire eles de fora para dentro. Eu vou lá, estudo ou entendo, analiso, observo uma experiência e adquiro um conhecimento. Quando eu tô falando da sabedoria intuitiva, ela é diferente. Diferente de um conhecimento, ela é uma sabedoria que vem de dentro para fora. Eu escuto algo dentro. E a gente fala que esse algo dentro, ele está conectado com algo que é até maior que a gente. É uma sabedoria que às vezes a gente nem sabe de onde veio ou por quê. Você já ouviu falar aquela frase? Olha, a intuição é aquilo que eu sei, mas eu não sei da onde e nem por quê. Eu simplesmente sei. Exatamente. A intuição, ela não tem razão, ela não tem motivo, ela não tem explicação. Ela simplesmente é. E ela vem, então, dessa sabedoria inata nossa, que todos nós temos, que está conectado com esse lugar que é maior que a gente. E uma coisa muito importante para a gente lembrar é que a gente, principalmente na sociedade ocidental, foi muito acostumado a desenvolver a nossa mente racional. Por isso que muitas vezes é capaz da gente achar que a nossa intuição não é tão boa. Ou que ela até não existe. Todo mundo tem intuição, gente. Só que quanto mais a gente exercitar esse lado, mais a gente souber silenciar para escutar, mais isso vai estar presente no nosso dia a dia. Mais familiarizado a gente vai estar com isso. Então, o que é importante a gente fazer aqui? Colocar a nossa intuição em prática, o nosso sentir e prática. E aí, se a gente falar assim, bom, mas se intuição tem a ver com não pensar, simplesmente é tudo aquilo que eu não penso, que eu simplesmente acho, é intuição? Bom, aqui é importante a gente prestar atenção numa coisa. A nossa mente é muito ágil, muito rápida, muito safa. E às vezes tem certas situações de mecanismos de defesa, quais a gente vivencia, que parecem que a gente nem pensou, mas que eles tiveram um histórico na gente. E é aí que a gente entra nesse lugar de estou sendo guiado pelo medo ou pela intuição. Então, uma coisa que acontece muito, às vezes a gente vivenciou uma situação que fez a gente a criar um alerta no nosso sistema. E a gente, quando vivencia uma situação parecida, o nosso sistema vai lá e parece que a gente nem pensou, porque é muito rápido, e dá um aviso pra gente. Por exemplo, vamos supor que eu fui assaltada num contexto tal por uma pessoa que se vestia de uma forma e se comportava de uma forma. Se eu tiver em um outro contexto que pode ser parecido, e eu ver uma pessoa que se comporta mais ou menos igual, e que se veste mais ou menos igual, pode ser que tenha esse instinto de proteção em mim que sai e me dê um alerta. Isso é minha intuição? Não, esse é meu instinto de proteção, tá? Então, que tem a ver com as experiências passadas que eu tive. E isso pode ser, tanto nisso, mas quanto em qualquer tipo de situação da nossa vida. Isso também tem muito a ver com nossos medos e com nossos traumas. Quer dizer que uma coisa que não deu certo na gente, então às vezes a gente fala assim, não vou me relacionar com essa pessoa, não vou me envolver, é minha intuição falando? Não, muitas vezes pode ser de um medo ou de um trauma nosso. Então, também prestar atenção que essas coisas, essa sensação, às vezes vem de sensações passadas nossas e parece automático, mas a gente sendo brecado pelo medo. O que é importante a gente saber? A intuição, ela normalmente é uma mensagem muito direta que vem pra gente. Ela é um saber que vem, direto. Ela não dá voltas, não tem explicação. Quando a gente começa a se questionar demais, querer explicar demais, querer dar muita volta, é nossa mente egóica falando e perturbando a gente para não acreditar naquela intuição. Então, muitas vezes a intuição, normalmente, é o primeiro pensamento, não é nem pensamento, primeiro sentir que vem. E aí, às vezes, a gente desconfia dessa intuição e começa a ficar dando um monte de volta, pensando em cima e questionando. Volta, tenta regressar. O que foi a primeira coisa que te veio? O que você realmente sentiu na origem?
Outra coisa é que a intuição, ela vem de um lugar mais neutro. A gente fala que esse lugar é guiado, né, dentro da gente da sabedoria maior, para um lugar de amor, um lugar que é que as coisas fluam, que elas aconteçam. Então, se a gente, né, sente algo que começa a desesperar, angustiar, inquietar a gente, provavelmente não é intuição. E é engraçado, porque assim, eu tô no ambiente, eu sinto que a energia daquele ambiente não é tão boa. Eu vou ficar desesperado? Não, quando vem intuição, vem de uma forma neutra. Eu simplesmente tenho aquela informação e vou usar ela para algo, tá? Então, a intuição, ela ajuda a gente a fluir, ela ajuda a gente a seguir e não a gente a estagnar, a desesperar ou a paralisar. Quando é isso, é porque tá vindo do medo, não é real, não é essa sabedoria interna te falando alguma coisa, ok? Importante saber que muitas vezes a intuição não vai ter sentido, ela vai se contrapor, né, sem pé nem cabeça, várias coisas que você estava seguindo ou fazendo antes, mas tudo bem, a gente tem que aprender a escutar e a confiar, e quanto mais a gente vai aprendendo a escutar e confiar, mais a gente vai percebendo se aquilo é realmente intuição, uma sabedoria, que aquilo é real, e menos a gente vai tendo medo de seguir aquilo. Então a intuição, ela leva a gente para esse lugar de abertura, de evolução, de vivência, enquanto o medo, ele normalmente breca a gente, né, traz mais uma proteção. E aqui então algumas dicas para a gente desenvolver a nossa intuição. A primeira delas é aprender a aquietar, a silenciar. Quando eu consigo aquietar a minha mente, quando eu consigo silenciar, né, essa conversa toda aqui dentro, eu consigo escutar o que vem de dentro de mim. Então, ter momentos na nossa vida, no nosso dia, em que a gente exercita esse silenciar e escutar dentro é muito importante. E não só momentos específicos, mas também aprender a observar e ganhar consciência de tudo o que acontece ao longo do nosso dia. Ao longo do nosso dia, a gente sente coisas, o nosso corpo informa pra gente coisas, né? A gente percebe pelo contexto fora também sinais que vêm pra gente. Quando a gente tá atento, a gente percebe muito mais essas coisas. E quando a gente tá atento e a gente resolve se esforçar para seguir aquilo começa a virar uma prática, um hábito e começa a aparecer muito mais. Porque muitas vezes a gente sente algo, mas a gente não dá bola, não escuta, deixa pra lá. Então ganhar essa conscientização e observar, né, e fazer uso daquilo é um segundo passo importante. O terceiro é às vezes a gente começar a treinar em coisas pequenas. Então, tá, deixa eu sentir o que eu devo comer hoje. Pra onde será que eu devo ir? Em vez de pensar com a cabeça, simplesmente sente. Né, tomar decisões mais nessa base do sentir, da intuição para coisas pequenas, por exemplo, né? Ou tentar, enfim, sentir coisas sobre outras pessoas, depois perguntar para a própria pessoa se está certo ou não. Isso também a gente vai exercitando a nossa intuição. E o outro lado é fazer perguntas, às vezes, para o universo de coisas que a gente quer saber. A gente pode jogar essas perguntas e esperar sinais para responder. Porque aqui, gente, intuição e sinais não é só, nossa, eu senti o que eu devo fazer de dentro nesse sentido. Pode ser um dentro que a gente começa observando pelos sinais que nos vêm, porque esse nosso dentro está ligado com o todo. Então são esses sincronismos que acontecem, eles têm tudo a ver com isso. Então essa observação é muito importante, tá? Então isso também ajuda a gente. E aí quanto mais a gente vai escutando, né, essas nossas sentires, essas nossas vozes, esses nossos achares sem muita explicação, mais a gente ganha confiança na gente, que a gente é capaz de fazer isso, mais a nossa intuição também fala com a gente, porque ela percebe que a gente está dando bola para ela. E menos a gente fica apegado àquele nosso medo. Então, por isso é uma coisa que vai puxando uma outra. Gente, espero que de alguma forma tenha sido elucidativo, tenha trazido aí algumas reflexões. Comente aí embaixo, deixem questões, falem o que vocês acharam. Para quem quiser aprofundar nesse tema aí da intuição, a gente tem a nossa jornada Despertar da Alma, que fala exatamente disso. É para se inscrever, o link tá aqui na descrição do vídeo, tá bom? Ela é gratuita e começa agora há pouco, no final do mês. Um beijo!